eu não falei sobre o Léo Lins, eu falei sobre o que aconteceu em relação ao Léo Lins. Tá? Eu vou querer até fazer uma análise, mas eu não conheço a trajetória do Léo Lins, eu não vejo sentido em humor. Né? O Léo Lins, a gente vê que, até pela expressão facial e as coisas que ele faz, ele se comporta como se fosse um cara lá, né? E quer ser um instrumento do caos, ele é um coringa, né? Ele simplesmente fala assim, o que está todo mundo proibido? Vamos lá e vamos fazer exatamente aquilo que as pessoas estão falando para não fazer, né? E aí, ele choca as pessoas dão risada e ele fica cada vez mais feliz e isso é a obsessão dele, é querer fazer as pessoas chocarem. E quando você faz uma trajetória, essa trajetória ela nunca é linear, ela sempre vai piorando, né? Somente que se você tomar os cuidados para você insinuar e não afirmar algo, é a diferença, né, da pessoa ser presa ou não, né, perante uma coisa que ela está tentando quebrar as regras, né? E vamos dizer que esse humorista, esqueci o nome dele, o Léo Lins, ele tenta ser um hacker, né, do humor, né? E ele deve ter uma habilidade em comum para fazer humor, porque contar uma piada é uma coisa, fazer humor já é outra história, né? Além disso, né, do Léo Lins ele se comportar como um coringa, né, do humor, essa obsessão pelo humor, eu não sei qual que é a causa, né, que originou ele a ter esse tipo de comportamento, mas geralmente todo mundo que fala que é artista ou tem algum probleminha ou tem habilidade de ser criativo, porém pessoas normais não são criativas, pessoas normais elas são igual o gado, você condiciona, você educa o indivíduo, ele vai fazer aquilo ali, se ele pegar a prática ele melhora, se ele não pegar habilidades para aquela questão ele abandona. O ser humano normal é muito linear, né? Toda pessoa que ela não é muito linear, ou ela se tornou um profissional do que ela faz, ou ela é pancada, ou ela é um gênio, mas todo gênio é pancada, né? E eu não conheço o Léo Lins no começo dele, eu não conheço o começo da obra dele, né? Porque aí você veria, eu consigo ver qual que seria como fala, eu esqueci como que o pessoal fala, esqueci, um termo que te utiliza, né? Você coloca várias imagens, uma em cima da outra, né? E eu conseguiria arrancar essas imagens, essas projeções, né, da vida que o Léo Lins tinha para a mudança para a arte total, né? Porque todo artista ele tem as suas manias que são transferências da sua realidade, né? E eu consigo observar isso simplesmente pela fala, ou pela arte, pelo trabalho das pessoas, né? Eu mesmo no meu canal, desde o começo, eu sempre fui muito bolado, né? Eu explodo por qualquer coisa, né? Até mesmo, isso é um problema meu até de, como falo, ter algum relacionamento com alguém, porque eu sou uma pessoa, como falo, extremamente perfeccionista, e se a pessoa ela não tiver educação, não tiver postura, não tiver reconhecimento, a pessoa não for civilizada, bicho, eu pego ar com a pessoa, né? Eu pego ar. Algumas pessoas aqui da DepTube aqui não sabiam que eu pego ar. Eu vejo a pessoa cometer erro, eu pego ar. E eu percebi que o pessoal da DepTube, uma parte deles, né, são tudo neurotípico. São tudo bando de retardado que fica repetindo nada com nada o tempo inteiro, falando uma parte de bosta. E aí o que acontece? Os caras ficavam nisso. Eu entendi o comportamento dos neurotípicos da DepTube aqui, que eles não são pessoas criativas, intelectuais, não são Picasso, não são Salvador Dalí, não são Agatha Christie. Se vocês não sabem, a maioria dos gênios eles têm algum tipo de distúrbio, né? Não são Asperger, né? Principalmente Savage, que são humanos robôs, né? E aí o que acontece? Voltando à questão aqui da DepTube, os caras pegavam ar, e aí eu comecei a fazer cama de gato para todo mundo aqui na DepTube, né? Quem foi inteligente saiu das camas de gato, mas quem foi burro continua na cama de gato. Cama de gato, cama de gato, cama de gato. Mas os caras têm retardo, têm vários problemas,
né? Eles são totalmente abandonados aqui na Deptuba, que é um covil de doente mental, e tudo que eles são, eles acham que eu sou eles, e eles têm que acabar comigo para acabar com a doença deles. Esse é o nível da esquizofrenia dos caras, né? Mas voltando à questão aqui, né? Sobre o Léo Lins, né? Eu precisava ver as projeções da arte dele no começo para conseguir saber a projeção da vida dele e para entender o porquê que ele tem essa obsessão pelo caos, né? Eu sabendo qual que é a causa dessa obsessão que ele tem pelo caos, ou essa projeção que ele teve, eu vou saber se ele está fazendo isso porque isso se tornou um hobby e dinheiro, ou se ele tem algum probleminha, se ele é meio fora da casinha. É um indivíduo que é despersonificado, geralmente a maioria dos gênios são despersonificados, por isso que eles têm uma habilidade comum de aprender as coisas, né? Porque eles começam a copiar aquilo que eles estão observando, né? A maioria dos gênios, eles, pela falta da personificação, eles sempre querem ganhar, eles sempre querem estar certo, eles sempre querem ter razão, e porque eles estão sempre observando as coisas, eles estão sempre a um passo à frente. Tem portadores de neurotípico que têm esse mesmo comportamento, mas eles não são geniais, né? Existe uma diferença no neurotípico abaixo da média, que é um indivíduo que vai ter manias e não vai sair daquelas manias, e tem aquele indivíduo que ele extrapola a casinha, né? É um indivíduo que se adapta muito, e muitas vezes acaba desenvolvendo, às vezes é bipolar, às vezes é narcisista, né? Às vezes é psicopata, às vezes é um indivíduo que tem arquétipos de esquizofrenia, né? Porque é difícil você ver um esquizofrênico gênio, mas tem alguns esquizofrênicos que são gênios, né? A generalidade é tanta que a pessoa, em vez de ter a total despersonificação, a pessoa ela se perde dentro das suas ideias, né? Eu acho que tem um filme que fala sobre um esquizofrênico, uma mente brilhante, né? Que ele era uma pessoa extremamente genial, mas ele vivia num mundo paralelo, né? Eu não sei se a Ilha do Medo também do Leonardo DiCaprio é baseado em fatos reais ou não, mas ali não é nem genialidade, ali a pessoa está totalmente fora da realidade, né? Até por isso que eu estava querendo saber qual que é a razão da obsessão comportamental do Léo Lins. Nossa, eu sempre abaixo o vídeo, porque aqui fica... Eu sou idiota, quero copiar os idiotas da internet, mas o que acaba acontecendo? Eu estou sempre construindo meu pensamento, né? Eu já cansei de falar isso aqui milhões de vezes. Estou sempre construindo meu pensamento, né, para explicar para vocês, e eu sempre venho com a ideia, eu não venho com a ideia feita nos meus vídeos. Então, eu falei para vocês, é isso que eu queria saber sobre o Léo Lins, né? Por que o Léo Lins coringa o tempo inteiro, né? E agora falando no âmbito moral, né? Esse tipo de comportamento que ele tem numa efeito manada ou numa sociedade que as pessoas não têm personalidade, não têm opinião. Para vocês verem, eu falei que o Léo Lins é despersonalizado. Porém, uma pessoa normal, ela tem uma estrutura familiar que ela está sempre cuidando de si e tentando ver as pessoas. E uma pessoa que é totalmente, que não tem estrutura nenhuma, né? Essa pessoa simplesmente ela não tem opinião. Olha para vocês verem que coisa interessante. Pessoas que têm um QI muito baixo, elas se comportam como esquizofrênicos, né? Então, o profetinha parece uma bola de pelo. Nossa, essa chuva, eu vou sair na chuva, eu sou um chocolate. Tipo, pessoas que têm um QI muito baixo, as suas respostas são as mais idiotas possíveis, criando uma extrapolação, né, sobre um acontecimento e se comportando como uma pessoa esquizofrênica. Porém, a pessoa ela está fazendo uma graça para quebrar o gelo e conviver. Porém, essa pessoa cria um hábito comportamental. Esse hábito comportamental constrói o consenso comum entre a sociedade, que é o meio termo dessa expressão esquizofrênica que eu falei. A pessoa pega, extrapola algo e tenta impor uma fofura naquela extrapolação. Está chovendo, eu vou sair, eu sou um chocolate, né? Ou seja, eu estou falando que eu sou delicado. E aí a maioria da sociedade ela cria um consenso comum de comportamento. Esse consenso comum de comportamento se massifica e essa massificação torna, não, eu sou um chocolate na chuva, o Léo Lins
a forma que ele fala é extremamente agressiva. STF, STF. Não sei se foi o STF que assumiu o caso do Léo Lins. Porém, né, o efeito manada, mais essa expressão matemática que eu falei, cria o consenso geral e por essa razão que o Léo Lins ele vai ser preso. Né? Vai ser preso, vai ser processado, vai ser condenado, vai ser absolvido e parece que não pode nem sair mais da capital de São Paulo. Né? E a gente vê esse costume se repetir em década, em geração em geração, em sociedade em sociedade. Nos Estados Unidos, houve uma perseguição às mulheres que elas ou eram ninfomaníacas por causa da repressão excessiva de todos os familiares, ou o excesso de trabalho, ou porque não tinha colheita e tal. A cada década, a cada época, as pessoas escolhem um bruxo, um feiticeiro, e vão lá queimar esse bruxo e feiticeiro, e isso que está acontecendo com o Léo Lins. Né? Isso é uma coisa extremamente normal na sociedade. A sociedade ela cria um consenso comum que vai massificar as pessoas que têm um QI muito baixo, e essas pessoas vão definir o que é certo e errado, e qualquer um que não se encaixe nesse padrão é excluído. Eu não sei qual foi a piada que aconteceu com o Léo Lins, né? Porém, se ele realmente é profissional, ele quer chocar as pessoas, mas ele não vai abusar igual alguns indivíduos aqui da DevTube aqui que realmente abusam, realmente ultrapassam a linha do senso e do normal. Né? E qual que era a outra questão que eu queria falar aqui? Mas vocês viram, né? Eu tentei expressar espremer o conceito, né? Tirar o elixir que constrói o Léo Lins, e depois eu tentei construir o conceito do porquê que ele está sendo julgado, né? E eu cheguei mais ou menos no veredito, mas no conceito do Léo Lins eu não conheço, né? E até disse que no começo eu não gosto de humor, então eu não cheguei no consenso, né? Mas eu expliquei aqui os dois lados de uma questão, e uma coisa que eu vejo muito faltar nos seres humanos é o consenso da consciência, das consequências das suas atitudes, ou por que um indivíduo julga ou não a outra pessoa, mas o ser humano tem uma estrutura mental extremamente limitada, né? Somente homens de verdade que poderiam chegar nesse consenso que eu falei, que são pessoas que apanharam muito da realidade e sabem que a realidade é dura, e você sempre precisa utilizar o consenso, a diplomacia para resolver questões. Não existe um outro meio para se resolver problemas, né? Porém, a nossa sociedade se radicalizou em todos os âmbitos, né? Sociais, vamos dizer assim, em todas as classes, bolhas, estruturas sociais e intelectuais extremamente radicais e endurecidas, porque as pessoas perderam a consciência do indivíduo, as pessoas estão em um surto coletivo de mainstream, absorvendo informação excessiva. Até vi o Ancapsu falando que isso está fazendo com que as pessoas estão demorando até para se construir mentalmente. Eu achei isso interessante, e eu até tinha comentado uns dias antes sobre uma parte da minha tese, né? Porém, eu acho até interessante o conteúdo do Ancapsu, que ele fala que ele é um libertário e que ele é contra os conservadores, porque os conservadores eles querem impor moralidade. Mas o canal do Ancapsu é o tempo inteiro discussão de ética, de valores e de moral. Existe 35% da notícia. Existe um princípio da pauta dele, que é a liberdade, e ele está sempre julgando o que é moral, o que é imoral, o que é certo, o que é errado. Porém, a moral e o princípio que ele usa é a liberdade, né? Todas as pessoas fazem o que querem, desde que não desrespeitem as outras pessoas. Esse é o princípio que ele usa. Ele sempre busca o consentimento e a consciência que as pessoas precisam ter sobre a vida que elas têm, né? Ele sempre busca o melhor para a vida dele, e ele tenta orientar as pessoas a buscar o melhor para a sua vida, né? Isso é baita lição de moral. Porém, ele não está errado, porque os conservadores falam assim: não, todo mundo tem que fazer igual, tem que ser assim. Os caras nem conhecem a Bíblia, nem conhecem a lei, a Torá, né?
A lei, a Torá é mais ou menos o princípio do Ancapsu. Eu busco o melhor para mim, né? Existem coisas que possam me prejudicar, mas talvez eu necessito disso. Mas isso vai me gerar lucro e talvez eu possa sair dessa situação que eu estou vivendo. Ou isso é totalmente errado para mim, eu não vou fazer, eu vou seguir a minha vida, mas quem fazer, desde que não invada meu direito, pode fazer o que ela quiser, né? E esse é o maior princípio dentro da cultura judaica. Os justos, os injustos, os ímpios, os iníquos, existem consentimentos de comportamento das pessoas. Os justos você tem que tratar com respeito, os injustos você tem que tratar com respeito porque eles não conhecem a lei. O ímpio é uma pessoa que só quer se aproveitar das outras pessoas. Se essa pessoa precisar da sua ajuda, você ajuda, mas o ímpio você não pode ter acordo, você pode até emprestar dinheiro para ele, mas você não pode ter acordo de igual para igual. E o iníquo é uma pessoa que você tem que se afastar totalmente, né? Porque essa pessoa, ela quer destruir tudo, né? Porém, todos nós devemos respeitar todas as pessoas, e não é porque uma pessoa é injusta que você deve ser injusto com ela, né? Se ela vier com injustiça com você, você precisa avisar. O ímpio, você precisa avisar, isso é errado. Até o iníquo, olha, assim é a vida que eu vivo, né? Porém, voltando à questão aqui de tudo, né? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu até gostaria de, como fala, terminar o meu conceito aqui, né? E, Léo Lins, eu desejo que tudo se acabe bem, né? E você vai ter que, infelizmente, né, ou ser uma bruxa que vai ser crucificado, né, novamente, ou você vai ter que, como fala, se proteger, né, da sociedade, porque a sociedade colocou um alvo em você. Por exemplo, lá no meu trabalho, todo mundo gosta de tirar vantagem, gosta de se aproveitar. São pessoas que só pensam no agora, né? E por essa prerrogativa dessas pessoas só pensarem no agora, elas vivem brigando, mas vivem em acordo e ficam discutindo. Eu não, eu quero tudo certo e eu não ultrapasso a linha de ninguém, mas se alguém ultrapassar a minha linha, infelizmente, desproporcionalmente, eu como a pessoa viva no serviço. Por causa disso, todo mundo que trabalha comigo, os que trabalham mais tempo falam assim, não, ele é bravo, mas ele quer o nosso bem, ele é nosso amigo. Várias vezes ele já entrou em briga por nossa causa, ele sabia que ele ia perder, mas ele é desse jeito, ele não quer injustiça. Então esse cara é de confiança, o pessoal antigo do serviço. O pessoal novo olha assim, mano, esse cara aqui é muito bravo, eu vou dar uma rasteira nele, mas ele tá percebendo que eu vou dar uma rasteira nele, o que eu faço? Os caras ficam assim, né? E tem um outro pessoal, ixi, mano, eu vou acabar com esse cara, só ele me dá uma oportunidade para acabar com esse cara. Aí o que acontece? Eu tô escondendo minhas unhas lá no serviço porque tá todo mundo me observando. O pessoal da antiga me conhece, mas se eu entrar numa confusão agora, nenhum deles vai me proteger, porque todo mundo lá é egoísta. O pessoal novo, se eu entrar numa briga, eles vão tacar fogo para me queimar. E os outros estão totalmente querendo me prejudicar. Então o que eu estou fazendo? Estou me fingindo de morto. Mas o que aconteceu? Ontem já saiu uma briga lá na empresa lá. Aí eu falei assim, não, o que eu falei? O que você fez? Ah, tá, beleza. Eu saí estourado de lá. Eu quase quebrei a minha moto lá para ligar, porque eu sou muito forte, né? E eu peso mesmo tanto que uma moto pequena, né? E minhas pernas, como fala, eu tenho até que tomar cuidado para entrar no elevador, que minhas pernas, quando eu movimento elas, é mais de 1 tonelada se eu quiser, ou pisar. Eu entro no elevador, o elevador ele afunda, né? Mas eu peso 130 quilos, né? E é só músculo, aí eu preciso tomar cuidado. Mas voltando à questão aqui, eu já saí quente, depois eu voltei. Não, eu saí, sabe o negócio que eu te emprestei? Quando você entrar lá dentro da sua salinha, pega as coisas que eu te emprestei para você e tal. Aí ela falou, não, eu não quero saber. Aí eu falei assim, olha, quando uma pessoa me faz passar raiva, ou eu brigo com a pessoa se for homem, se for mulher eu não converso mais, né? E tal. E aí eu não puxei mais conversa com a pessoa e a pessoa lá fingindo que está na maior felicidade. Maior felicidade, maior felicidade. Aí, se essa pessoa vier até mim, duas coisas. Primeiro, a pessoa só erra uma vez comigo, você errou duas. Eu não vou falar isso, não vou chegar na cara da pessoa, porque eu adoro encher a pessoa de culpa e eu não vou tentar fazer isso. Você errou comigo.
Para você nunca mais errar comigo, você fica no seu espaço, eu fico no meu. E você é uma pessoa que é extremamente ansiosa e você faz qualquer coisa para liberar a sua dor de cabeça. Você não quer saber de nada, você não tem responsabilidade nenhuma. Você já tem esse comportamento, né? E eu sou uma pessoa extremamente justa, não vai dar certo. Se ela me der espaço para, se a pessoa me der espaço para falar isso, eu vou falar. E segundo, né? Quanto menos a gente conversar no serviço, melhor, né? Olha o que acontece. Você precisa, a vida ela vai mudando, você precisa mudar junto com a vida, né? E se você evoluir mais rápido do que a vida e os problemas, você nunca vai ser uma presa, você vai ser sempre um predador, né? Isso é uma coisa que mamãe me ensinou, né? Sempre seja o predador alfa. Predador alfa não, predador ômega, né? E o Léo Lins, ele não soube ser o predador ômega, ele escreveu um alvo assim na minha cara, assim, não, eu já ataquei todo mundo, a única pessoa que não foi atacada ainda fui eu mesmo, mas eu vou botar um alvo em mim e ver até onde que eu posso ir. Pô, mano, isso é muito estranho que você fez. Mas você atacou todo mundo, né? E o seu maior sonho era ser atacado, né? E você conseguiu agora. Mas que desejo que você não seja queimado pela sua arte bizarra. Como já tentaram me destruir várias vezes, né? Não uma. Todo santo dia era um monte de ameaça, um monte de perseguição e um monte de atitudes horríveis. Os caras queriam jogar arma aqui, jogar droga, invadir, falar que era policial. Mandaram a polícia para cá. Outra vez eu lutei com 200 entregadores, 200 não, 100, era 200. 100 ficou a meu favor e os outros 50, era 100, né? Mas 50 eu arrebentei os caras. Depois encontrei os caras na rua, nós ficou se rolando lá, se agarrando, se beijando na rua lá para ver quem que era mais macho, né? E processos, né? Mas eu ainda estou aqui vivo, né? Desejo mesmo, Léo Lins, que você supere todas essas dificuldades aí, né? E, mano, pare de ser babaca, bicho.